Muito boa noite, amáveis amigos, irmãos presentes e todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Para mim, é uma grande bênção e privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final, para o qual leiamos no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao 5, e diz da seguinte maneira: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A grandeza e conteúdo do sétimo selo é o nosso tema para essa ocasião. Podem se sentar, por gentileza. Este sétimo selo e a sua abertura é um mistério celestial. E para poder compreender melhor esse mistério do sétimo selo, temos que ver de onde é esse sétimo selo, para assim dar um quadro claro do nosso tema para essa ocasião. Em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, encontramos o selo aberto e encontramos a Deus sobre o seu trono celestial e em sua destra um livrinho selado, fechado, trancado e selado com 7 selos. Capítulo 5 do Apocalipse, aí leremos para ter um quadro claro, diz: e vi da mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o livro da vida, onde estavam escritos os nomes de todos os que hão de ser salvos, de todos os que terão que viver, dos que viverão eternamente no reino de Deus. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro mais importante dos céus e, consequentemente, também da terra, do qual nos fala. E no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17, onde diz que os que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro vão adorar a besta. E agora,
Sendo este o título de propriedade da vida eterna, título de propriedade dos céus e da terra, esse título de propriedade, Adão o teve, porque Deus colocou Adão nesse planeta Terra como rei sobre tudo o que estava no planeta Terra. Mas ao Adão e Eva pecarem, perderam o direito a terem esse título de propriedade. Eles perderam a vida eterna e passou novamente este título de propriedade à direita de Deus. Para que seres humanos possam entrar à vida eterna fisicamente e ter a imortalidade física, que será a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo em corpos glorificados, e a transformação dos crentes em Cristo que estarão vivos, este título de propriedade tem que estar aberto. E agora vamos ver como é que tudo acontece no céu, porque esse livro está nos céus, mas Cristo está nos céus com o seu corpo glorificado e eterno, intercedendo como sumo sacerdote no lugar santíssimo do templo celestial. O tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu é tipo e figura desse templo celestial que está na Jerusalém celestial. E agora, esse é o título de propriedade da vida eterna. Portanto, esse é o livro mais importante que há nos céus. Continua dizendo: e vi o anjo forte que apregoava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia se achado alguém digno de abrir o livro e de lê-lo, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores. Por que João chorava tanto? Porque não tinha se achado alguém digno, ninguém digno de tomar esse livro, o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. E se não se achasse ninguém digno que o tomasse da direita de Deus e o abrisse, tudo estaria perdido e tudo retornaria ao nada. Agora o ancião disse: João, não chores. Está consolando a João. João sabia o que aconteceria à raça humana e a todo o universo se este título de propriedade não fosse tomado e aberto no céu. E ser feita a obra de reclamação que o Senhor tem que fazer, reclamar tudo que Ele redimiu com o seu precioso sangue. Seres humanos, o povo hebreu, o planeta Terra e toda a criação. Agora o ancião disse a João: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E agora o ancião disse a João que tem uma pessoa que é digna e que é nada menos que o leão da tribo de Judá. O leão representa o Messias, representa a Cristo como filho de Davi,
a Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, a Cristo como herdeiro ao trono e do trono e reino de Davi. Como o anjo Gabriel disse à Virgem Maria, que Deus daria a ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre Israel para sempre. São Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 36. E agora, diz, e olhei e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos, somente 4 anciãos sentados em 24 tronos, os quais são os 12 patriarcas e os de Jacó e os 12 apóstolos do Senhor. Lembrem que Cristo disse aos seus discípulos, vós que haveis me seguido, sentareis sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Estes são os trovões, são os tronos sentados no céu em tronos, e consequentemente quando retorne à terra em e para o reino milenial do Messias, estarão em tronos. Também tem coroas, os quais os identificam como reis, porque coroas correspondem a seres humanos. E no meio dos anciãos estava de pé um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 chifres e os 7 olhos, pois são as 7 eras da igreja, com os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Onde esteve o Espírito de Deus percorrendo toda a terra, desde o leste até o oeste, desde a terra de Israel, onde a igreja do Senhor nasceu, e depois passou aos gentios, na Ásia Menor, a bênção, e daí para cá, até chegar ao continente americano, passando pela Ásia Menor, pela Europa, e chegando ao continente americano, América do Norte e América Latina, o qual corresponde a esse tempo final, o correspondente à América Latina. Agora João viu, olhou, e o ancião lhe disse, eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João vê, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Estava enganado o ancião? Não. É que Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. João Batista, quando apresentou a Cristo, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo, em sua primeira vinda, aparece como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e a sua morte na cruz do Calvário foi como Cordeiro de Deus, na obra de expiação, para, levando ele nossos pecados, tirá-los assim de nós e levá-los ao que os originou, que é o diabo, onde Cristo desceu, quando Cristo desceu ao inferno em seu corpo angelical, levou os nossos pecados e os lançou, os deixou ali no inferno, ao diabo que foi o seu originador, e ele ressuscitou depois com os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e todos esses homens de Deus que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou e apareceram a muitos da cidade. E isso está no capítulo 27, versículo 51, em diante de São Mateus, onde nos diz
capítulo 27, versículo 51 em diante de São Mateus, diz: eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em dois. Isso foi quando Cristo foi crucificado. E a terra tremeu, e as rochas se partiram, e se abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que haviam dormido se levantaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, vieram à santa cidade, ou seja, a Jerusalém, e apareceram a muitos. Apareceu Abraão, Sara também, Isaac e sua esposa Jacó, e a sua esposa Raquel, como Isaac e sua esposa Rebeca, e todos os patriarcas e todos os profetas ressuscitaram com Cristo, quando Cristo ressuscitou, e apareceram à cidade a muitas pessoas. E a ressurreição, o qual quem se recebe são jovens, que representam de 18 a 21 anos, porque são corpos glorificados, imortais, incorruptíveis e eternos. E agora, os santos do Novo Testamento, que são os crentes em Cristo, nas diferentes etapas da igreja, incluindo o nosso tempo, também vão receber um corpo imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Assim será o corpo novo que eu vou ter. Portanto, eu estou há 70 anos mais perto desse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para mim. Portanto, quando eu aniversario, estou completando um ano, e em cada ano, um ano mais perto do corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também, crentes em Cristo. Estas são grandes bênçãos da parte de Cristo para todos os crentes nele. Por isso diz que a nossa cidadania está onde? Nos céus. Mas não somos cidadãos dos países que nascemos? Sim. Como pessoas mortais, sim. Mas como pessoas que nascemos do céu, porque o novo nascimento é celestial, é do céu. Somos cidadãos celestiais. Como pessoas que nascemos do céu. Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João: na verdade, te digo que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Nascer da água é nascer da pregação do Evangelho de Cristo, nascer do Evangelho de Cristo, onde a fé de Cristo nasce no coração da pessoa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e o Evangelho de Cristo, e com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para salvação. É por isso que se prega o Evangelho, para nascer a fé na alma das pessoas, crer em Cristo, e então lhes é dada a oportunidade de que o recebam como único e suficiente Salvador, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, dando testemunho público da sua fé em Cristo, confessando com a sua boca a Cristo, porque com a boca se confessa o quê? Se confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso Cristo disse em uma ocasião: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, eu lhe negarei diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. E agora, nos perguntamos: do que vale o homem se ganhar o mundo todo e perder sua alma? Ou que recompensa o homem dará por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. O mais importante
é a alma da pessoa, no el cuerpo. não o corpo. El cuerpo es importante O corpo é importante para nós para viver nessa terra y hacer contacto e fazer contato com os demais seres humanos e trabalhar hacer contacto e fazer contato com a vida eterna enquanto estamos en estos cuerpos mortales. nesses corpos mortais. Muere nuestro cuerpo. Quando o nosso corpo físico já morre, se não recebeu a Cristo, já se fez tarde demais e não tem mais oportunidade. E não vai ter esperança de vida eterna para essa pessoa, porque No se dio cuenta não aproveitou, não se deu conta que a sua estadia na Terra é para ouvir a pregação de Cristo, que a fé de Cristo nasce em sua alma, que creia em Cristo e o receba como seu único e suficiente Salvador, e seja batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido de seus pecados, e Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo e produza na pessoa um novo nascimento. Assim, nasça no céu, seja um cidadão celestial. Cristo es el único que Cristo é o único que batiza com o Espírito Santo e fogo, dijo Juan el apóstol. disse João o apóstolo. He aquí, el que viene después, Eis aqui o que vem depois de mim, no qual eu disse que vendría uno, que viria alguém maior que eu, del cual yo no o soy qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. él les bautizará con Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é o que lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. no hay otra persona. E não tem outra pessoa. Jesus Cristo El que dijo también, foi o que disse também: yo les enviaré eu lhes enviarei el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Él es el que bautiza. Ele é o que batiza com o Espírito Santo e fogo. Habló la mujer esa Foi disso que falou a mulher samaritana no capítulo 4, versículo 10 ao 14 de São João, quando ele disse: si tú supieras se tu soubesses quién es el que quem é que te pede de beber, tu pediria dele e ele te daria água de vida, água que salta para a vida eterna. E isso ele está falando do Espírito Santo que há de dar a todos os crentes nele. No capítulo 7 de São João, também no versículo 37 ao 39, Cristo disse: eso fue en el último, isso foi no último dia, en el último gran día, no último grande dia da festa dos tabernáculos, clamando diz: si alguno tiene sed, quem tem sede, venha a mim e beba. y esto dijo del Espíritu, E isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pues no había todavía pois ainda não havia vindo o Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. él fue glorificado. Ele foi glorificado ao ressuscitar, ressuscitou glorificado. Por eso Por isso, hace la promesa para faz a promessa para todos os que vêm a Ele: si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venha a mim e beba. esto dijo del Espíritu, E isso ele falou do Espírito Santo que receberiam os que crescem nele. si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E disse: rios de água viva fluirão do seu ventre, falando do Espírito Santo, que receberiam todos os que creriam nele. En la roca, Na rocha, en Horeb, em Horeb, hirió Moisés que Moisés feriu su vara, com a sua vara e deu água para o povo que estava sedento e sem água, pois a pessoa morre. dio agua Deu água al pueblo, a todo o povo, a las personas, às pessoas los animales también, e aos animais também. y no murieron. E não morreram. Y sin el Espíritu Santo, E sem o Espírito Santo, el ser humano o ser humano no puede vivir eternamente. não pode viver eternamente. Moriría. Morreria, ¿Cómo moriría el pueblo como morreria o povo hebreu ali no Monte Sinai, se não recebessem água da rocha. y ahora E agora, Cristo Cristo es la roca? é a rocha. Y por eso es E é por isso que nos da que Ele é o que nos dá água de vida. Por isso tinha que ser ferido na cruz do Calvário, para poder depois nos dar el Espíritu Santo o Espírito Santo y así darnos e assim nos dar vida. vida eterna. La vida de la sangre de Cristo, A vida do sangue de Cristo é o Espírito Santo. por lo tanto, el que tiene Portanto, el Espíritu Santo, o que tem o Espírito Santo sangre de Cristo, tem o sangue de Cristo aplicado na sua alma, no seu coração. esa es la señal Esse é o sinal de que la persona de que a pessoa tem vida eterna. vida eterna.
E agora, Juan, João, el apóstol, o apóstolo, quando vê a la persona que el anciano a pessoa que o ancião lhe disse: eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João olha, vê um cordeiro. que vio Juan, O que João viu? vio el anciano, E o que o ancião viu? Nem viu o leão, o ancião, e nem João viu um cordeiro. parece que le estoy, E parece que eu estou falando algo aqui contraditório, es que el león mas é que o leão da tribo de Judá es el Señor. é o Senhor Jesus Cristo. Y el cordero de E o Cordeiro de Deus, quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Ambos viram a Jesus Cristo. O ancião viu como leão da tribo de Judá e João o viu como Cordeiro de Deus, pois era assim como João apóstolo conhecia Jesus Cristo. Esteve com Jesus Cristo por uns 3 anos e meio, y cuando él oyó e quando ele ouviu el apóstol a João Bautista Batista presentar a apresentar a Cristo, lo que él dijo, y ouviu que ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim o conhecia João, o apóstolo. Mas agora, Cristo está saliendo Cristo está saindo do trono do Pai, onde, con su propia sangre. com o seu próprio sangue, o sangue do, Ha estado haciendo intercesión tem estado fazendo intercessão como sumo sacerdote no céu, por por todos aquellos todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador, e limpando-os sangre com o seu precioso sangue, presentando e assim apresentando-os diante de Deus sin pecado. sem pecados, Porque es la sangre de Cristo a la que limpia de todo porque é o sangue de Cristo que limpa que recibe a Cristo. de todo pecado a toda pessoa que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador. Es la sangre É o sangue de la expiación. da expiação, Es la sangre é o sangue que fue derramada que foi derramado para bendición para a bênção de todos nosotros. de todos nós. En el capítulo 1, No capítulo 1, verso 14, versículo 14 de Colossenses diz: tenemos redención em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Sem o sangue de Cristo, não tem perdão de pecados. y ahora E agora, Cristo como león de la Cristo, como leão da tribo de Judá, como um ancião o vê, ha cambiado mudou de cordero a león de cordeiro a leão y de sumo sacerdote e de sumo sacerdote a rey a rei y juez e juiz de toda la tierra. de toda a terra. Es un cambio en el cielo É uma mudança no céu que el sumo sacerdote que o hace. sumo sacerdote faz, porque Cristo Cristo es rey y también é rei e também sumo sacerdote, rey sacerdote rei e sacerdote, también juez. e também juiz. Eso es Isso, el Mesías. isso é o Messias. Y ahora, E agora, como cordero no podía tomar como cordeiro, não podia tomar o título, mas agora, como juiz e como rei dos reis e senhor dos senhores, ou seja, como leão da tribo de Judá, él toma. ele toma Pero Juan o título sigue e o abre. Mas João continua compreendendo él es que ele é Jesucristo el cordero. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Por eso e por isso así lo presenta. assim o apresenta. Dice, Diz: y vino y tomó el libro de la mano del e que veio estaba com a mão sentado en el trono. O sea, e veio com o livro na mão daquele que estava sentado no trono, ou seja, a destra de Deus, com esse livro selado com 7 selos. y cuando hubo E tomado quando houve tomado o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. los santos Os santos del Nuevo Testamento do Novo Testamento, os crentes em Cristo, que morreram fisicamente, han estado orando estiveram orando la resurrección pela ressurreição em corpos eternos e glorificados para retornar planeta. a esse planeta Terra. Por tanto, esas oraciones Portanto, essas orações sobem suben ahí con sobem aí com o incenso que sube
como um incenso que sobe ante a presença de Deus lá no céu. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu fostes imolado e com teu sangue nos redimiu para Deus, de toda linhagem, língua e povo e nação. E fizeste para nosso Deus, nos fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E agora todos os crentes em Cristo foram feitos para o nosso Deus reis e sacerdotes. E quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, conforme a ordem celestial de Melquisedeque. E agora, no capítulo 6, o Cordeiro Cristo começa a abrir estes selos, abrir esse livro da redenção, e depois no capítulo 8 é aberto o último dos 7 selos, o 7º selo, e depois no capítulo 10 de Apocalipse encontramos algo muito importante que todos devemos conhecer. Vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Quem é esse anjo? Esse mensageiro? O Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto e o Espírito Santo tinha em suas mãos o livrinho aberto. Esse livrinho aberto é o mesmo livrinho que estava fechado na direita de Deus. Ele tomou, abriu no céu e agora vem em Apocalipse capítulo 10 a terra e o traz em sua mão aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mar tipifica povos, nações e línguas. E aí a terra, pois corresponde ao continente americano, que inclui América do Norte e América Latina. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Vem, aí está como leão. Ele vem, está vindo à sua igreja. Mas ele estará operando em povos, nações, em línguas, e estará operando no continente americano, ao qual pertence a América do Norte e a América Latina, com todo o Caribe incluído. Não foi deixado fora o Caribe. Clamando como quando ruge um leão, vem, ou seja, que já não é como um cordeiro, senão como um leão. A sua vinda aqui em Apocalipse, e vem com o livrinho aberto em sua mão. E quando houve clamado, 7 trovões emitiram as suas vozes. É a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, e vem como leão da tribo de Judá, e vem clamando. E 7 trovões emitindo as suas vozes. E a voz de Cristo clamando consecutivamente no meio da sua igreja, assim como falou durante as 7 etapas ou era da igreja, através de cada um dos seus mensageiros. Mas aqui, através, estará falando. Quando os 7 trovões houveram emitido as suas vozes, eu ia escrever,
Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sella las cosas de los fecha as coisas que os 7 trovões disseram e não as escrevas. y el ángel vi E o anjo mar y sobre la que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou, pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que o tempo não seria mais. termina el tiempo Termina o tempo para la dispensación. para a dispensação da graça. Termina el tiempo Termina o tempo para el reino de los para o reino dos gentios, está en la etapa que está na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. termina el tiempo Termina o tempo para todo. para tudo. Es el fin del tiempo Esse é o fim do tempo, o fim do século, o fim do mundo, del cual tanto hemos leído do qual en la escritura. tanto temos lido na Escritura, Cristo dijo, e do qual Cristo disse: será pregado este evangelho do reino para testemunha a todo mundo, e então virá o fim. esa predicación del evangelio Essa pregação do evangelho do reino será en el día posterior. vai ser no último dia a grande voz de trombeta. Esa gran voz Essa grande voz con la cual clama com a qual clama Cristo en el fuerte cuando desciende del cielo y 7 truenos emite su quando voz desce do céu e 7 trovões emitem suas vozes, é a grande voz de trombeta de 1 de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, es la voz de Dios é a voz de Deus por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, falando no último dia, hablándonos con el falando-nos com a mensagem do Evangelho do Reino e abriéndonos estos misterios abrindo-nos esse mistério e dando a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. el verso 7 sigue O diciendo versículo 7 continua dizendo: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando começa a tocar a trombeta, se consumará o mistério de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. A voz que ouvi do céu otra vez falou outra vez comigo e disse: ve y toma el vê e toma o livro, e toma o livrinho, ve y toma el libro vê e toma o livrinho que está aberto en la mano del ángel na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. y fui el ángel E fui ao anjo, dizendo que me desse o livrinho, y él me dijo e ele me disse: toma toma e come-o, y te amaré a la vida. e será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Entonces toma el libro Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel, mas quando houve comido, se tornou amargo no meu ventre. y él me dijo E ele me disse: necesario é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Juan el apóstol João, o apóstolo, representa representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e a cada mensageiro que Cristo teria no meio da sua igreja. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia está representada em João, o apóstolo, e também no mensageiro do último dia, que será um profeta dispensacional, que estará fazendo a entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, com a mensagem do Evangelho do Reino, sendo entrelaçado com a mensagem do Evangelho da graça. Aqui é esse mensageiro o que toma esse livrinho da mão do anjo forte que desce do céu e o come. E o dá a conhecer também a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora o mensageiro que toma esse livrinho e o come, depois recebe a ordem de profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é a última mensagem profética para a humanidade. Essa mensagem é o Evangelho do Reino, onde estará contido tudo o que vai acontecer nesse tempo final. E esse mensageiro
terá la bendición a bênção del Espíritu Santo, do Espírito Santo. estrella de la mañana, A estrela da manhã estar en él, estará nele, operando los ministerios operando os ministérios de los dos olivos das duas oliveiras y Elías, de Moisés e Elias Jesús. e Jesus. Esos son los tres ministerios Estes são os ministérios prometidos para o último dia, y por eso son e mencionados por isso são mencionados con los nombres com os nomes los que tuvieron esos dos que tiveram esses ministérios, cuales os quais o Espírito Santo operou esos ministerios. esses ministérios. Por isso, em Apocalipse capítulo 11, aparecen los dos olivos aparecem as duas oliveiras profetizando sobre profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. ya para ese tiempo. Para esse tempo, Cristo no va a estar Cristo já não vai estar no trono de intercessão como sumo sacerdote, intercedendo com o seu sangue por todos os que o recebem como Salvador. se habrá completado Já terá se completado a sua igreja se habrá cerrado e terá se fechado a porta las vírgenes às virgens prudentes prudentes. estarán con ese mensaje, Estarão com essa mensagem, habiendo recibido la fe havendo recebido a fé para serem transformadas, esperando a sua transformação, para ir con Cristo para ir com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Las vírgenes prudentes As virgens prudentes estarán estarão con la bendición com a bênção de recibir de receber al esposo Cristo. ao esposo Cristo. Las vírgenes insensatas As virgens insensatas, porém, nem sequer ouviram, nem sequer souberam que tinha vindo. porque la venida de Porque a vinda de Cristo à sua igreja, Cristo de la gran tribulación antes da grande tribulação, es el misterio más que é o maior mistério, contenido en el contido no sétimo selo de Apocalipsis, de Apocalipse, capítulo 8, será será una revelación dada uma revelação dada para la iglesia no para a igreja noiva do Senhor, él a las bodas para entrar com ele às bodas. A revelação do sétimo selo é a revelação de la venida de Cristo, da vinda de Cristo, anjo forte, su iglesia. à sua igreja. Ese es un misterio Esse é o mistério revelado que vai ser revelado a la iglesia del Señor à igreja do Senhor Jesus Cristo posterior. no último dia. Cuando se abra el séptimo sello, Quando se abra o sétimo selo no céu, se habrá completado terá se completado a abertura del libro do livro selado 7 sellos. com 7 selos. Cristo estará Cristo como estará león de la tribu de como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, y juez. e juiz de toda a terra. Ya ahí Aí comienza já começa, luego depois cierto momento de certo momento, el lapso de tiempo o lapso de tempo correspondente à semana número 70, a segunda parte que falta, que é correspondente ao tempo da grande tribulação, e são 3 anos e meio. Esse é o tempo do fim, ou o fim do tempo, porque es porque el ciclo divino é o ciclo divino final para el reino de los gentiles. ao reino dos gentios. Es el ciclo Este é o ciclo divino final final de las 70 das 70 semanas de Daniel. Dios tratará con el pueblo hebreo. Deus tratará com o povo hebreu durante estes 3 anos e meio, mas já não tratará com os gentios. O tempo de tratar com os gentios Se habrá terminado terá terminado con la apertura com a abertura de ese libro en el cielo. desse livro no céu, Cristo lo toma en el cielo. onde Cristo toma no céu, Ya habrá terminado já terá terminado el trato de Dios o trato de Deus com os gentios, y Cristo e Cristo ya no estará como sumo sacerdote. já não estará como sumo sacerdote. Aí se cumpre El justo se justifica que o justo se justifique ainda mais, e o que é justo, injusto sea injusto todavía. seja injusto ainda mais. Já não terá oportunidade De cambio. de mudança. Y ahora, E agora, para la iglesia del Señor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, momento más glorioso será o momento mais glorioso, a abertura do sétimo selo no céu. y la traída del título de propiedad del E Señor, trazer o título de propriedade, esse livro que ele abre no céu, ser traído a la tierra, ser trazido à terra, para
ser de bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo ao ser entregue ao mensageiro que Cristo tenha em sua igreja nesse tempo final, que será um profeta dispensacional, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: eu sou a raiz Vamos ler aqui. Capítulo 22, versículo 16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o capítulo 22, versículo 6 diz: e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. Este anjo mensageiro de Jesus Cristo é o último profeta mensageiro dispensacional, o sétimo profeta mensageiro dispensacional, e é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Este será o que vai receber o título de propriedade da parte do anjo forte que desce do céu e que profetizará sobre muitos povos, nações e línguas, porque esse anjo mensageiro estará em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mesmo de Apocalipse capítulo 7, versículo 12 em diante, o anjo que sobe do nascente do sol e que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, com a resplandecente estrela da manhã, que é o Espírito Santo. É nele e através dele que Cristo em Espírito Santo estará no meio da sua igreja, dando-nos a conhecer todas estas coisas e dando-nos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E estará o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, através desse mensageiro profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. A grandeza e conteúdo do sétimo selo. E agora deixamos o sétimo selo quietinho aí. E não vamos revelar como vai ser, quando vai ser e os demais detalhes deste sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a sua igreja. Continuem tendo todos uma noite feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.